Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 49. Bons estudos! Agora que você já sabe fresar engrenagens cilíndricas de dentes retos, está na hora de aprender a fresar engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Nessa fresagem, será utilizada uma grade de engrenagens. Esse é o assunto da teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender a fazer alguns cálculos necessários para fresar engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Para fresar engrenagens de dentes helicoidais, você vai usar conceitos como passo normal, passo frontal, passo da hélice, passo constante da fresadora e número de dentes imaginários. Por isso, preste muita atenção, porque a nossa teleaula está começando. Oi, eu recebi uma encomenda para fazer uma engrenagem. Eu vou usar o aparelho divisor com a grade de engrenagens. Se você ficar de olho, vai aprender a fresar engrenagens cilíndricas com dentes helicoidais. Para fresar engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, a gente tem que conhecer o ângulo de inclinação, o passo normal, o passo frontal e o passo da hélice. Para descobrir o passo da hélice, a gente tem que usar esta fórmula aqui. A gente também tem que conhecer o passo constante da fresadora e a coleção de engrenagens que ela possui. O passo constante da fresadora é dado pelo valor da relação de transmissão do aparelho divisor vezes o valor do passo do fuso da mesa. E com o passo constante da fresadora, dá para calcular a grade de engrenagens. A grade de engrenagens é esse conjunto de engrenagens que transmite movimento sincronizado entre o fuso da mesa e o aparelho divisor universal. O número de dentes das engrenagens que compõem a grade é determinado pela relação do passo constante da fresadora com o passo da hélice da engrenagem, que é igual à relação entre as engrenagens motrizes e conduzidas. A escolha da fresa módulo também é muito importante. Ela pode ser feita com o uso do número de dentes normal e o ângulo beta, ou através dessa fórmula que dá o número de dentes imaginários da fresa. Sabendo o número de dentes imaginários, a gente consulta a tabela normalizada de fresas módulo para achar o número da fresa. Se a gente usar o ângulo beta junto com o número normal de dentes da engrenagem, o número da fresa vai ser dado por um diagrama como este. Ô, Caio! Ô, Tito, chegou na hora certa. Hoje a gente vai fazer uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. Tudo bem, mas quais os dados que a gente já tem? A gente sabe que o número de dentes é igual a 50, que o ângulo de inclinação é 22 graus, que o módulo é igual a 2, o passo do fuso é 5 milímetros, que a relação do divisor é 40 por 1 e que a coleção de engrenagens é essa. Bom, Caio, caneta e papel na mão, porque hoje a gente vai fazer um bocado de cálculos, hein? E o primeiro é o cálculo do módulo frontal da engrenagem. É verdade. Para calcular o módulo frontal da engrenagem, a gente usa esta fórmula. Substituindo e fazendo as contas, a gente acha o módulo frontal das engrenagens, que é 2 milímetros e 157 milésimos. Agora já podemos fazer o cálculo do diâmetro primitivo da engrenagem. Para achar o diâmetro primitivo da engrenagem, a gente usa esta fórmula. Substituindo os valores, a gente chega a 107 milímetros e 85 centésimos. Bom, agora que a gente já tem o diâmetro primitivo da engrenagem, podemos fazer o cálculo do diâmetro externo da engrenagem. Exatamente. Para achar o diâmetro externo da engrenagem, usamos essa fórmula. Substituindo, encontramos o diâmetro externo, que é igual a 111 milímetros e 85 centésimos. É, Caio, é bom saber o diâmetro e a espessura do blank, que tem que ser os mesmos da engrenagem. Agora, a gente tem que calcular a espessura da engrenagem e a altura do dente. Que cálculo será que a gente faz? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Essa fórmula
que eu aprendi fazendo o cálculo do comprimento de dentes retos me dá a espessura. E esta outra fórmula eu uso para o cálculo da altura do dente. Chegou a hora de escolher a fresa. Para isso, nós vamos usar o cálculo do número imaginário de dentes. Para isso, usamos esta fórmula. Desenvolvendo os cálculos, nós chegamos ao seguinte resultado, que o número imaginário de dentes é 62. Conhecendo esse valor, é só escolher a fresa módulo na tabela. Se o valor do número imaginário de dentes é 62, a fresa módulo a ser usada tem que ser a de número 7. Se a engrenagem fosse de dentes retos, a fresa seria a de número 6. Mas para uma engrenagem de dentes helicoidais, o número da fresa tem que ser maior, porque o diâmetro primitivo frontal desse tipo de engrenagem é maior que seu diâmetro primitivo normal. Já temos os valores para usinar as engrenagens e já escolhemos a fresa. Chegou a hora de determinar as engrenagens que vão compor a grade. Mas para isso, a gente precisa ficar por dentro. A gente já sabe que o passo do fuso é igual a 5 milímetros e que a relação do divisor é de 40 por 1. Com isso, já dá para calcular o passo constante da fresadora, que é 200 milímetros. Depois disso, a gente usa esta fórmula para calcular o passo da hélice da engrenagem. Substituindo por valores conhecidos, encontramos que o passo da hélice é igual a 838 milímetros e 67 centésimos. Pronto! Com os valores do passo constante da fresadora e do passo da hélice da engrenagem, já dá para fazer o cálculo da grade de engrenagens. A gente arredonda o denominador e, simplificando, chegamos a uma engrenagem com 10 dentes e outra com 42 dentes. Só que a coleção disponível de engrenagens não apresenta esses números de dentes. A gente tem que encontrar frações equivalentes aos números de dentes disponíveis na coleção. Assim, com a fração 40 vezes 25 dividido por 60 vezes 70, a gente monta uma grade de engrenagens com 40, 25, 60 e 70 dentes para usinar a engrenagem cilíndrica helicoidal, em que o passo da hélice é aproximadamente igual a 840 milímetros e o passo constante é igual a 200 milímetros. E aí, Titão, tá esperando o quê? Acho que agora já dá pra usinar, né? Bom, Caio, então me diz lá, quantas voltas a gente vai ter que dar no manípulo? Ih, rapaz, esqueci de determinar o número de voltas do manípulo em relação ao disco divisor. É isso aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Pra determinar o número de voltas, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Bom, desenvolvendo a equação, chegamos em 16 sobre 20. Isso quer dizer que para cada dente que a gente for usinar, a gente tem que regular o setor do disco divisor em 16 furos, num disco divisor de 20 furos. Agora, finalmente, a gente vai ver como usinar dentes helicoidais para engrenagem cilíndrica. Exatamente. Mas antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui nos valores calculados até agora. Vamos lá. Com todos os cálculos que a gente já viu, encontramos o diâmetro primitivo, o diâmetro externo, a altura do dente, a espessura, o passo da hélice da engrenagem, o passo constante da fresadora, a grade de engrenagens, o disco e o setor de 16 furos que deve ser avançado a cada dente. Bom, então, mãos à obra. Primeiro, a gente monta e prepara o aparelho divisor. Fixa a peça no mandril e o mandril no aparelho divisor. A gente monta a grade, fixa a fresa módulo 2, número 7, inclina o cabeçote em relação ao eixo da peça em 22 graus. Na hora de inclinar o cabeçote em relação ao eixo da peça, a gente não pode esquecer que a inclinação pode ser à direita ou à esquerda, dependendo do sentido dos dentes que se quer obter. Legal, agora vamos em frente. A gente posiciona a fresa no centro do eixo e tangencia a peça. Afasta a fresa da peça e movimenta o cabeçote transversal até a profundidade de corte desejada. Faz a usinagem da ranhura com movimento automático.
Ao final da usinagem da ranhura, afasta a fresa da peça e retorna a mesa ao ponto de início da usinagem. Desloca o cabeçote transversal e dá os demais passes até a profundidade da altura do dente. Está pronta a primeira ranhura. Agora, a gente afasta a fresa e gira o blank, deslocando o manípulo do aparelho divisor em 16 furos. Faz a segunda ranhura e está pronto o primeiro dente. Depois de medir o dente usinado, a gente procede do mesmo jeito para fazer as outras ranhuras e dentes. Enquanto a gente acaba aqui de usinar as ranhuras e os dentes que faltam nessa engrenagem, que tal você se ligar na sua revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a fazer o cálculo do módulo frontal da engrenagem. Viu como se faz o cálculo do diâmetro primitivo e do diâmetro externo da engrenagem. Viu também como fazer o cálculo do número imaginário de dentes e como fazer o cálculo da grade de engrenagens. E, finalmente, utilizando os resultados de todos estes cálculos, você viu como usinar dentes helicoidais em engrenagens cilíndricas. Eu acho que o cliente vai gostar. E você? Gostou de aprender a fazer engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais? Então, para as engrenagens da sua memória não enferrujarem, é bom você rever todos os cálculos que você aprendeu nessa teleaula. Eles estão aí, no seu livro de estudos. Aproveite e faça também todos os exercícios. Até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.